Hoje eu vou dar a primeira parte de uma série de 2 mensagens. Eu irei concluir no próximo domingo. E eu chamei, ou dei como título a esta série, Nós darmos o bem-vindo ao futuro. Dar o bem-vindo ao futuro. E hoje eu gostava de falar um pouco de como é que nós podemos receber, à luz da palavra de Deus, o futuro de braços abertos. Eu não sou daquelas pessoas que, só porque nós transicionamos de ano, pensamos que tudo vai mudar. É mentira, não. A maior parte das vezes não muda nada. As pessoas fazem aqueles votos, uns pegam... Eu nunca fiz isso, as 12 passas, outros sobem para o banco, outros fazem não sei o quê. Quando fazem os brindes, fazem muitos votos. Alguns dizem, este ano é que eu vou fazer assim, este ano eu vou fazer assado. Mas a maior parte das pessoas, às vezes, quando chega a fevereiro ou março, já não se lembra tão pouco daquilo que prometeu na troca na passagem de ano. São muito poucas aquelas que se programam, de facto, para estabelecer. Esta noite eu pensava... e depois até escrevi alguma coisa para mim, foi alguma coisa específica para mim, e é assim, eu tenho sonhos, os irmãos têm sonhos, mas o sonho será sempre sonho se nós não fizermos nada com ele. Eu tenho um sonho, mas nós temos de fazer alguma coisa com o sonho que nós temos. Por isso nós precisamos, muitas vezes, estabelecer metas, alterar hábitos, fazer uma série de coisas que são necessárias fazer para que o sonho possa ser concretizado. Então, ao falar-vos, nesta manhã, ao procurar desafiar-vos acerca de nós recebermos o futuro de braços abertos, é porque eu acredito que é desejo de Deus, e eu vou procurar manter-me aqui neste lugar para poder dizer tudo aquilo que eu escrevi, e os irmãos lá do vídeo vão agradecer, não é? Manuel, a última vez que eu preguei, ele disse, vai pôr aqui umas correntes para eu não sair, porque as câmaras depois já não aparecem. Mas eu gosto de interagir. Mas vou procurar manter-me aqui, porque para além de pregar ou ministrar, eu quero ensinar algumas coisas aos irmãos, princípios que podem ser muito valiosos na nossa vida, no presente e no futuro, e também durante este ano de 2024, independentemente de todo o prognóstico que possa ser feito. Sei que muitos analistas dizem que vai continuar a ser um ano difícil, muita gente diz que vai ser assim, vai ser assado, mas na realidade nós não conhecemos nada que o futuro reserva. Podemos analisar os factos presentes, mas nós, igreja, nós, povo de Deus, não nos regemos por aquilo que é natural, nós enfrentamos o natural, nós ficamos dentro, somos afligidos, temos aflições também, mas na realidade, enquanto igreja, eu creio que é a vontade de Deus que nós saibamos, mas não somente saibamos, nós possamos compreender que há um som a ecoar.
há um som que anda no ar. E uma das coisas que eu escrevi quando preparei esta mensagem é de que há muitas pessoas que ouvem palavras, mas não são capazes de ouvir o som. E é diferente nós ouvirmos uma palavra e ouvirmos o som do que simplesmente ouvirmos uma palavra. Eu e você já estivemos envolvidos em ambientes proféticos. Muitos de nós que estamos aqui já ouvimos palavras proféticas para a nossa vida. Nós ouvimos palavras, abençoou-nos, chorámos baba e ranho, mas passado uma semana, um mês, um ano, qual foi o som? Ouvimos, satisfez naquele momento, mas qual foi o som? Então, quando nós falamos e estamos a dizer que Deus tem coisas novas para nós, é importante que, para além das palavras, nós também possamos ouvir o som que está a ecoar. Eu lembrei-me de uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, entre o versículo 1 e o versículo 4, quando fala do dia de Pentecostes. 120 pessoas ficaram lá no cenáculo à espera. E, segundo Atos, no capítulo 2, o versículo 1 e 4, o que atraiu a multidão não foram as palavras. O que atraiu a multidão foi o som que foi ecoado, ou o som que se ouviu. Então as multidões vieram, não por causa das palavras, a multidão veio por causa do som. Isto, para mim, fez-me pensar que na época que nós vivemos e na estação que esta igreja vive, é uma estação boa, louvado seja o nome do Senhor, para além de palavras, para além de coisas que nós possamos falar, para além dos abraços e beijos que nós gostamos de dar, e eu também gosto, sou como a Teresa, gosto de abraçar, gosto de dar um beijo, gosto de dar um abraço, uma palmada na barriga, dar no braço, fazer essas coisas. Eu amo fazer isso. Mas para além das palavras, nós precisamos ouvir o som que vem do céu. Porque se nós não prestarmos atenção ao som que vem do céu, nós não atrairemos muita gente ou não atrairemos ninguém. Então, o som que vem do céu é um som que aterroriza as trevas. O som, ele é resultado de uma fé muitas vezes incomum, e no caso de Atos dos Apóstolos, o som foi resultado da fé incomum de 120 pessoas que se reuniram no cenáculo à espera que alguma coisa incomum pudesse acontecer. E o que aconteceu lá no cenáculo nunca havia acontecido. E eles estavam lá com uma fé incomum. Então, se nós olhamos para o futuro, se nós estamos a viver um tempo importante, se nós estamos a ouvir o som, é de veras importante salientar duas coisas. A primeira é a nossa capacidade de esperar.
porque quando eles estavam lá no cenáculo, eles obedeceram a palavra, eles foram para lá, criaram, não é assim, aquela expectativa, aquela fé, eles desenvolveram de que algo em comum iria acontecer, mas não somente eles estavam lá à espera, escutem bem, se faz favor, o incomum veio porque, para além deles esperarem, eles criaram uma atmosfera propícia para a manifestação do som. Então, não é somente importante as palavras, não é somente importante a fé em comum à espera de alguma coisa em comum acontecer, tem também a ver com a atmosfera que nós criamos não somente dentro da casa, quando nós estamos aqui reunidos, mas a atmosfera que nós criamos quando estamos fora destas quatro paredes e que continuamos a ser igreja. Não somos igreja só aqui, nós somos igreja lá fora. E então, antes que o som viesse, eles prepararam o ambiente para que o som surgisse. E agora escutem, há sempre um momento específico em que um som de Deus é liberto. E a coisa mais incrível que pode acontecer é que antes do som se manifestar de uma forma corpórea, ele é introduzido dentro do coração do ser humano. Antes de termos aqui, nós temos de o ter aqui. E é a junção deste som que está dentro dos nossos corações que faz o som ecoar e que fará atrair as multidões. Eu já disse aos irmãos, todos nós precisamos começar a olhar para a nossa casa de oração cheia de olhos fechados. E começar a ver com os olhos da fé aquilo que parece não ser comum. Ver esta casa cheia de crianças, ver esta casa cheia de adolescentes, ver esta casa cheia de jovens, ver esta casa nossa necessário a fazer culto sábado à noite, se for necessário fazer culto às 9 horas da manhã, fazer culto às 11, mas... E eu pergunto, é isto que Deus quer? É isto que Deus quer? É este o som que nós estamos a ouvir? Se é o som que nós estamos a ouvir, desenvolvamos uma fé incomum para que aquilo que parece pouco comum possa acontecer. E não depende de Deus, porque Deus quer, depende de nós. Amém? Depende de nós. Então, é necessário que nós individualmente tenhamos fé em comum e possamos estar à espera de que alguma coisa em comum possa acontecer. Nós precisamos milagres hoje, não é amanhã, nem na próxima semana. Nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas neste exato momento. Amanhã, quando tu estiveres no teu momento, tu precisas do milagre de Deus. E é esta beleza daquilo que é a nossa comunhão, da nossa relação com o nosso Deus. O meu milagre foi reservado para mim. O teu milagre foi reservado para ti mesmo antes de nós nascermos, por causa do eterno agora de Deus. O eterno agora de Deus tem a ver com o compromisso eterno de Deus para com todo o ser humano, para com toda a humanidade. Uma das coisas que
me alegra a mim e possivelmente te alegra a ti, é que muito antes de tu nasceres, havia um compromisso chamado compromisso eterno, que Deus reservou para ti e que Deus reservou para mim, não porque a gente o merecesse, mas porque Ele se comprometeu a si mesmo a estabelecer essa relação com todas as pessoas. Não é contigo nem comigo porque somos especiais, é com todas as pessoas. Todas. Então, eu e tu precisamos perceber a presença desse som na nossa vida. O compromisso de Deus conosco é uma fonte infalível de consolação. Eu repito, o compromisso de Deus conosco é uma fonte infalível de consolação. No Salmo 111, no versículo 9, está escrito assim: Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Repito, Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Lembra-te que quando Deus criou a terra, Ele disse: haja luz e houve luz. Ou seja, Ele disse e houve. E esta é a imagem da palavra firmou. Noutras traduções, em vez de vir, eu estou a usar a Nova Versão Internacional, noutras traduções diz que Ele ordenou. Então, o que é uma aliança? Aliança, segundo o dicionário, é um acordo que é estabelecido para a criação de um relacionamento de compromisso entre Deus e o ser humano, Deus e o homem. Então, eu e você somos destinatários deste acordo que Deus estabeleceu conosco, um acordo que estabelece um relacionamento do nosso compromisso com Ele, do compromisso dele, cada um de nós. E Ele firmou, Ele ordenou essa aliança. Ele tem esse compromisso conosco, não às vezes, Ele tem esse compromisso conosco sempre. Nos momentos em que tu estás em cima, nos momentos em que tu estás em baixo, nos momentos em que tu expressas muito ou nos momentos que não expressas, nos momentos em que tu estás a fazer tudo certo, vamos dizer, como nos momentos em que tu falhas, erras, pecas, tu não deixas de ser filho por causa disso. Às vezes a relação pode ser quebrada. Às vezes a comunhão pode ser quebrada, pode ser interrompida, mas tu não deixas de ser filho só porque de vez em quando tu erras. Quando os teus filhos erram, tu dizes: não és mais meu filho? A partir de agora não és mais meu filho. E se quiseres voltar, tens de andar aqui a bajular, tens de fazer isto, fazer aquilo e aquilo outro. Não. A relação pai-filho. Eu ouvi alguém dizer há algum tempo atrás: esta pessoa não é mais minha irmã. E eu disse: que estupidez, não é mais tua irmã, porque vai ser irmã até vocês morrerem lá na eternidade, não sei como é que vai ser. Mas vocês são sempre irmãos, mesmo, e às vezes há irmãos que se zangam, que andam à tareia uns com os outros, que levantam muitos problemas, etc. Mas eu não posso dizer: vocês não são mais meus irmãos, vocês não são mais meus pais, vocês não são mais meus filhos.
até mesmo aqueles que estão aqui, que foram criados por pais adotivos ou foram criados por pessoas que não foram os vossos pais biológicos, e isso acontece muitas vezes. Eu conheci muita gente e isso às vezes causa problemas e traumas emocionais difíceis de resolver para aquelas pessoas, pessoas que foram geradas biologicamente, mas foi a madrinha, foi a tia, foi a avó que as criou. E isso causa muitos traumas. Eu continuo a falar com a Rossana, a nossa filha do coração, não adotiva, porque nunca pudemos adotar. Passados estes anos todos, ainda estamos na busca da nacionalidade dela. É o terceiro advogado que eu que tive de meter para tentar resolver a situação. E ela diz, pai, eu digo, filho, mas eu não sou o pai biológico dela, nunca tive papéis a dizer, tampouco que era pai que tinha a adoção feita, mas há uma ligação de coração. Mas uma das coisas que na vida da Rossana mais lhe mete confusão é o facto de que ela foi gerada, ela conhece o pai e conhece a mãe, a relação com eles quase é inexistente, sempre foi rejeitada por eles, e ela muitas vezes me perguntou porque é que a minha mãe, porque a desculpa que a mãe deu é que não tinha dinheiro para a sustentar, portanto entregou, e ela diz, porque é que a minha mãe nunca teve dinheiro para me sustentar a mim, mas tenho o meu irmão, e a minha mãe já tem dinheiro para sustentar o meu irmão. Então, dentro daquela cabeça há muitos nós. Certo? Há muitos nós. Então, na relação com Deus, no som que nós precisamos ouvir, é que nós pertencemos a um relacionamento de bênção. Nós pertencemos a um relacionamento que está afirmado para sempre conosco. Então, nem eu nem tu, nesta relação, deixem-me usar esta figura, estamos destinados a ficar nos lugares traseiros, nós temos lugar na primeira fila. Não estamos destinados a ficar lá no fundo, nós estamos destinados a ficar nos lugares da frente. Porque há este relacionamento que tem sido estabelecido. E neste som que nós estamos a ouvir, neste desejo, nesta fome que nós temos e que estamos a ver Deus dar-nos moveres, Deus dar-nos muitas vezes águas a fluir, estamos na beira do caminho bebendo golinhos de água, há uma torrente do Espírito Santo pronta para nós, há algo novo à nossa espera, mas eu e vocês temos de ter consciência da relação que nós temos com Deus, da fé em comum que precisamos resolver à espera de alguma coisa em comum que ultrapassa o meu problema. Eu comprei uns sapatos nos saldos, uns sapatos que eu gostei, há muitos anos que eu gostava de ter, uns Merrell, acho que é assim que se chama, Merrell. E há muitos anos, Merrell, acho que é Merrell, não é? Sempre quis ter, e às vezes ia a uma loja, mas via 150, 140, eu disse, epá, muita massa para dar por umas sapatilhas que nem sempre eu vou usar. Então fui aos saldos, não fui aos saldos, fui ao centro comercial com a Ana, e numa loja chamada Extreme, tinha uma grande bancada e cá fora
tinha um esmerel da cor que eu gosto, assim uns verdes, castanhos, etc. E lhe perguntei qual é o nome disso. É 43. Eu disse, não quer experimentar? Eu disse, não, eu calço 43, sempre calcei 43, eu levei as sapatilhas para casa. Andei 2 horas com ela, tive de as ir descalçar. Hoje está no sapateiro a ver se as consegue alargar. Mas 2 horas eu andei com aquelas sapatilhas, foi suficiente para, no meu dedo grande, causar uma ferida, ficar com a unha toda negra, consultar uma dermatologista porque me saía sangue pisado debaixo da unha. E agora, há 2 ou 3 dias, a unha estava toda levantada e toda a gente dizia, não mexas, não mexas. Eu disse, pá, mas isto agora está-me a doer, porque quando eu andava com o sapato doía, eu fiz assim, assim, puxei e tirei a unha para fora, era cá um matacão. Hoje eu parece que tenho uma unha toda às ondas. Então, Deus está interessado, também se preocupa com isso, né? Deus também, eu também oro, Deus, que isso não faça mal nenhum, que isso não sei o quê. Olho para a unha, parece que ela bebeu vinho tinto. E eu digo, Deus, não faça, Deus, ajuda, abençoa nesta coisa. Mas Deus está a olhar para muito mais além. Deus está a olhar para a quantidade de pessoas que não têm relacionamento. Deus está a olhar para problemas muito maiores do que é o simples. Unha que vai cair. Não fui o primeiro, não serei também o último. Não desejo que isso aconteça com vocês, mas há muita gente que há de ficar com unhas negras. E é um problema que a gente pode resolver. Então, eu não estou destinado aos lugares traseiros, vocês não estão destinados aos lugares traseiros, e, por favor, os irmãos que estão sentados nas últimas cadeiras, não pensem que eu estou a falar de vocês. Estou a falar com uma figura espiritual. Nós temos os lugares da frente. E quando nós dizemos sim a esse relacionamento de bênção, nós estamos a dar passos para que a bênção de Deus possa fluir. Se eu e vocês lermos a história de Caleb na Bíblia, nós vamos ver que ele recebeu uma promessa de Deus. Mas por causa da incredulidade do povo, ele simplesmente se pôde agarrar ao som. O som da promessa, o som da intenção de Deus. E foi uma promessa que ele recebeu, e só 40 anos depois veio a acontecer. Então, há coisas que Deus fala contigo, há coisas que Deus fala comigo, há coisas que Deus fala com esta igreja, e às vezes a incredulidade. Não, mas nós somos todos crentes. Sim, as piores pessoas são os crentes incrédulos. Quando é um incrédulo, a gente sabe, é incrédulo, ponto. O tipo diz logo que é incrédulo. Agora, aquele crente que é incrédulo, que dificilmente crê na promessa, eu não posso esquecer, e tu também não podes esquecer, que crença é a atividade da fé. Então, incredulidade é a falta ou ausência dessa mesma fé. E o futuro vivia dentro do coração de Caleb à espera que aquilo que ele ouvia e via dentro pudesse nascer.
Então, a única coisa que impediu o som ou o sussurro da promessa, a intenção de Deus de aparecer no momento em que foi dada a promessa, foi a incredulidade do povo de Israel. E por causa da incredulidade do povo de Israel, o futuro não pôde aparecer. A promessa não pôde ser concretizada. Deixem-me pôr assim, a promessa ou o futuro não se sentiram bem-vindos. E se nós queremos algo de Deus, para além do ambiente que criamos, e é bom, é bonito, é lindo, é agradável a gente trazer comida, ter mesa, abraçarmos, beijarmos, falar. Houve tempo que não tivemos isso, é um milagre maravilhoso, é tão lindo de se ver. Quem não gosta de dar um abraço, quem não gosta de dizer, o Adriano disse, epá, estás mais bonito. Não é assim, quando a gente deu ali um abraço, eu disse obrigado, já sabia. Não é? Mas é bom a gente dizer, está mais bonito, é agradável, é bom, estás mais jovem, gosto daquilo que tem. É tão bom isso, é tão bom nós ouvirmos palavras, é tão bom nós ouvirmos o som, mas é esse som que está dentro de mim e que está dentro de vocês e constitui a promessa de Deus para esta igreja local. Somos nós os responsáveis por abrir as portas e dar o bem-vindo à promessa, dar o bem-vindo ao futuro. Eu e vocês somos os responsáveis por dar o bem-vindo ao futuro. Um futuro que está recheado de bênção, futuro que está recheado de pessoas que estabelecerão uma relação com Deus, um futuro que está recheado da operação de Deus, dos milagres de Deus, do mover profético de Deus, um futuro que, ao manifestar-se, que já está dentro de nós, porque muitos de nós que estamos aqui já ouvimos o som, não ouvimos só palavras. Nós ouvimos o som. E ao ouvir o som, nós temos de fazer os outros sentir o som e todos juntos acolhermos, darmos o bem-vindo àquilo que Deus promete na sua palavra. Deus nos tem dado palavras proféticas, Deus tem falado no nosso coração. Então nós abrimos os braços e nós acolhemos isso. Então, ele firmou esse compromisso. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos observar. Ou seja, esta é uma ação capaz de produzir um comportamento. Então, para que possamos observar todas as palavras desta lei. Vejam, Deus disse que Davi já tinha pago o preço e construiu Sião. Tu e eu pertencemos a Sião. Abraão já pagou o preço para que eu e tu possamos ter fé em comum, se necessário. Quando nós olhamos para várias figuras que a palavra de Deus descreve, principalmente no capítulo 11 de Hebreus, fala acerca dos muitos heróis da fé. Então, há alguém que já abriu caminho para nós, já abriu caminho
para mim e para ti. Cristo já abriu o caminho. E é esta aliança que nós temos que nos torna mais do que vencedores. Nós jamais seremos perdedores. E eu não esqueço, um dia quando eu estava na África do Sul, numa conferência com 8.000 pessoas. Estava lá um evangelista chamado Tim Story, que nós também já tivemos numa das nossas celebrações de vida, no ano 2000. Tivemos em Alvalade, mais de 2.000 pessoas estiveram naquele edifício naquela noite. Eram os corredores, era a televisão, era cá embaixo o bar, era a sala, era gente ali. Mais importante do que a presença dele foi a presença do Espírito Santo de Deus. E naquela conferência, eu não posso esquecer, eu estava sentado nas cadeiras da frente, assim do lado como estes irmãos estão, e eu lembro que ele estava a pregar e de repente ele disse, tu aí. E eu fiz assim, né? Porque às vezes, tu aí, a gente não sabe para quem é que está a falar. Eu agora estava a dar vontade de rir, porque quando eu era miúdo, o meu pai quis que eu aprendesse a tocar acordeão. Eu detesto acordeão. Eu queria tocar viola, mas ele comprou um acordeão que ainda hoje eu tenho. Tem lá em casa, dentro da caixa, o acordeão vermelho, etc. Mas eu queria tocar viola, mas ele obrigou-me a tocar acordeão e pôs-me a ter aulas. Eu fui ter aulas lá relativamente perto da casa e fui eu, mais alguns jovens, e o nosso professor era estrábico. Então um olho apontava para ali, o outro olho apontava para ali. E quando ele dizia, tu aí, era uma confusão danada. Um olho estava, a gente dizia, para quem é? Para mim, para aquele, para quem é? Né? Mas ali ele não era, sabe? Porque ele disse, tu aí, e eu perguntei e ele disse sim. E ele disse, vem cá. E eu levantei-me e comecei a andar para a frente. E ele disse-me uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quando nós queremos receber alguma coisa de Deus, e há uma promessa e uma palavra para nós específica, nós não vamos devagar, nós corremos. Nós corremos para apanhar, para não perder o momentum. Aquela altura específica. E eu comecei a andar. E ele disse, corre! E quando eu estava a correr, a 6 metros de distância, ele estalou os dedos. Há um vídeo, meu irmão tem. Eu levantei voo e fui projetado 6 metros para trás. E o meu dedo foi, se calhar foi por causa disso, fiquei com a unha negra. O meu dedo parece que ficou ligado a uma tomada, Paulo. Ficou, eu ali deitado, estava de fato e fiquei todo descomposto. Ali como que o dedo ligado à tomada, uma corrente elétrica passava por dentro de mim e eu só me lembro de ouvir dizer, todos os sonhos que tu deixaste morrer e aquilo que tu deixaste adormecer, hoje vão ser reavivados e vão ser ressuscitados. Então há sonhos. Há sonhos para Deus reavivar, e há sonhos para Deus ressuscitar. Há um levantar novamente, como que a partir de uma decadência, a partir de um desuso,
há uma renovação, há um ato de trazer de volta a prática e trazer de volta a nossa atenção para nós usarmos. Esse é o som. Esse é o som. Portanto, tudo aquilo que aconteceu no passado por Abraão, por Moisés, Davi, Daniel, Ruth, Esther, Paulo, Maria, etc., tem o potencial para ser revivido por mim e por ti. Os detalhes, as dinâmicas podem ser muito diferentes, não têm de ser iguais. Mas a fé para realizar alguma coisa semelhante está dentro de nós através da aliança que Ele estabeleceu conosco. Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma aliança contigo. Então eu e tu podemos realizar. Deixem-me só dar assim um relampejo. Lembra que Davi tocava a harpa e espíritos maus iam embora. Certo? Saiu. O Sul vai tocar guitarra e espíritos maus saírem. Ou o Dé, ou qualquer outra pessoa. Não, agora não vou dar os nomes de todos. Imaginem o grupo de louvor a cantar e pessoas que estão na nossa audiência sem conhecerem Cristo, deixem o lugar e venham à frente para receber Jesus. Para restabelecer, reconciliar a sua vida com Deus. Porque não é a pregação, não é o cântico quem atrai as pessoas a Cristo. É o Espírito Santo. Não é o que eu falo ou o que alguém mais pode falar neste lugar. É o Espírito Santo que atrai. Então, se nós formos capazes, no início deste ano, começarmos a abraçar o nosso futuro, a atmosfera está criada e a ser desenvolvida. O som, muitos de nós já o ouvimos. Está dentro de nós. Então, o nosso futuro é agora dentro de mim e de ti, que tens ouvido o som. Eu vou repetir. O futuro é agora dentro de ti e de mim, que temos ouvido o som. O presente é agora, mas não dentro, mas fora para muitos. Mas o futuro quer tornar-se o presente. O futuro quer tornar-se o presente. Não é lá, mas é presente, algo que acontece sempre. No entanto, em muitas instâncias, o nosso presente está cheio de incredulidade, medo, raiva, ressentimento, falta de antecipação, etc, etc, etc. E se assim é, o futuro não se sente bem-vindo. E o Ted aqui há uns meses atrás, ele disse que nós estamos debaixo do óleo da unção da cássia. E o óleo da unção da cássia é um óleo da purificação. Nós temos ouvido o som, está dentro de nós, mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude
a mim e a ti, a esse caminhar de intimidade, dessa relação, que nós sejamos capazes de lidar com aquilo que ainda constituem nossos problemas. Se eu tenho incredulidade, vou lidar com a minha incredulidade. Se eu tenho medo. Eu estive a falar agora há 3, 4 dias, quase 1 hora, ao telefone com uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas que conhecemos, ia fazer viagem, mas ela só dizia: eu tenho medo, e eu fui abandonada pelos pais, eu fiz não sei o quê, agora vou viajar, e os meus filhos, e o meu marido, e medo, e se o avião explode no ar, e se vai acontecer não sei o quê, porque eu tenho medo da morte. E eu disse: olha, há mais facilidade em um carro explodir do que um avião. Né? Corre-se mais perigo a andar a pé do que a andar de avião. Eu disse: fica em paz, nós vamos orar, e dissemos: bem, são coisas que tens de tratar, porque eu não posso ter o futuro se eu estou cheio de medo, se eu estou cheio de incredulidade, se eu estou cheio de morte em vez de vida. Não posso. Crente, amada, somos todos. Mas há coisas dessa purificação que tem de acontecer. Ouvimos o som, ouvimos palavras, das palavras transformou-se um som para nós, começamos a antecipar o futuro, porque começamos a desenvolver uma fé em comum para aquelas coisas que ainda talvez nunca aconteceram. Muitos de nós lembram-se coisas do passado, mas imagina, Adriana, acontecer algumas coisas que nunca aconteceram. Nunca. Então, esse é o som. Mas vamos também permitir ao Espírito Santo neste ano, permitir que Ele possa, através da aliança que tem firmado conosco, limpar aquilo que precisa ser limpo. Tem às vezes a ver com pecado, tem a ver com as emoções, o medo. Eu disse a essa irmã, eu disse: sabes uma coisa, eu também já houve alturas que eu tinha medo de andar de avião. Primeira vez, que eu vim de Angola cá, tinha 17 anos. Eu vim com o Kim, com a Belinha, com o Ezequiel e com a Kelita. A Mami e eu, 6. Foi a minha primeira viagem de avião. 7 horas e meia ou 8 horas de avião. Saímos de lá à noite. Era um daqueles aviões Boeing que faziam um barulhão danado. Era dos primeiros 707, se eu não estou em erro. E eu lembro-me quando a gente veio, vinha mais ou menos a meio, começou uma daquelas tempestades e subiu e baixou, subiu e baixou, subiu e baixou. Sabe o que é isso? Bem apertado. Quando eu estou cá, os meus pais vieram ter, quando levantámos voo daqui em direção a Luanda, 1 mês e meio depois. Quando a gente ia já com 1 hora e meia de voo, eu começo a ver fumo a sair das asas, o sol, agora não me lembro, que vinha do lado esquerdo, passou a estar do lado direito, eu vinha sentado ao lado da minha mãe, eu disse: oh mãe, acho que a gente está a voltar para trás. Tu ias também? Acho que a gente está a voltar para trás. A minha mãe disse: não está a voltar, não estamos nada a voltar, então a gente está a ir para a coisa. Não,
não há problema nenhum. Disse, mãe, olha o fumo. E era o avião a deitar combustível fora. O avião, sol de um lado, sol do outro. Foi-nos dito que não íamos para Luanda porque havia uma avaria no trem de aterragem. E eu comecei a pensar, se há uma avaria no trem de aterragem, tanto faz aterrar em Luanda como aterrar em Lisboa, o trem de aterragem está mesmo lixado. E nós também. E não ouvíamos uma palavra. De repente o comandante disse assim, nós estamos a voltar para trás. Eu disse à minha mãe, estás a ver, mãe? E ele disse, não assustem, o fumo é o combustível, porque nós só podemos aterrar com uma determinada quantidade de combustível. E lembro-me que nas filas do meio, eu ia com a minha mãe em 2 cadeiras, na fila daqueles 4 lugares, um bocadinho à frente e uma freira. E a primeira coisa que ela fez daí foi tirar o rosário e começou a passá-las. Eu lembrei-me daquele tipo que ia dentro de um avião, não é assim, que veio uma grande tempestade, ia sentado ao lado do padre, não é? Ele tinha medo que o avião caísse e agarrou-se com toda a força à batina do padre, disse, se esta coisa cair, o padre vai para o céu e eu vou à boleia. Eu via. Mas é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Cristo foi o futuro por milhares de anos. Há coisas que estão diante de nós, coisas que estão diante de nós. Talvez os nossos olhos nunca viram, mas há necessidade de nós continuarmos a ouvir o som. Caleb, depois de ter entrado, e termino, Caleb, depois de ter entrado lá na terra, o que é que ele fez? Possuir uma montanha. Quantos anos ele tinha? Quantos? 80. Então não estás aqui a dizer eu sou velho. Tu não és velho para nada. Tu tens o som, tu não és velho. Se tu tens um sonho e ouviste o som, não importa se vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 40 anos, não me importa. A nossa mentalidade é multigeracional. Eu digo muitas vezes, se os meus olhos não virem, sejam os olhos das minhas filhas. Se não for os olhos das minhas filhas, sejam os olhos dos meus netos. Vou a caminho do 8º. E se não for os olhos deles, que seja dos meus bisnetos. Mas há um plano eterno estabelecido, uma aliança firmada eternamente. E aquilo que Deus preparou será sempre concretizado. Se eu e vocês abrirmos os braços, porque ouvimos o som para o futuro. Vamos ficar de pé, se faz favor.